Diário de gravação, hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. E eu quero dar continuidade ao que eu gravei ontem à noite a respeito de finanças. O diário de hoje, para quem já está assistindo no YouTube, chama-se Falando de Finanças 2, parte 2, que segue a regra do ano passado, que eu gravei 4 dias exclusivos falando sobre isso. E eu quero dar um panorama especial para essa parte do diário. Por quê? Embora seja uma gravação que vá ficar ao longo de muitos anos, eu tenho, por exemplo, canal no YouTube desde 2007, janeiro de 2007. Eu tenho vídeos que tem mais de 8 anos, mais de 10 anos, que estão lá na internet ainda disponíveis. E quando eu os vejo, eu me motivo. E eu me motivo por quê? Porque eu lembro da evolução que eu tive, profissional, pessoal. Não só na maturidade, mas também É interessante, né? Porque também na velhice você acaba ficando velho. Eu observo que tem muito vídeo ali que só Jesus na causa. Mas é isso aí. Vamos falar do que interessa, que é finanças. Ontem, no diário de ontem, do dia 28, eu apresentei algumas pessoas que são referências quando o assunto é renda fixa, quando o assunto é investimento. Citei o Gustavo Cerbasi, citei a Natália Arcuri, citei o canal Primo Rico. São alguns canais que eu sigo. Tem uma outra pessoa que tem uma palestra fantástica também, chamado Ricardo Melo, que tem um vídeo no YouTube. Inclusive ele dá muita dica importante a respeito de finanças. Inclusive eu tenho, se eu não me engano, eu tenho esse vídeo disponível em minha HD. Deixa eu ver se o nome é Ricardo Melo mesmo. Ricardo Melo, tá aqui, ó. Mas aqui é um outro vídeo dele. Deixa eu só passar para vocês aqui, daqui a pouco a gente responde. Então vamos lá. Bem, me permitam que rapidamente fale um pouco sobre o nosso trabalho, até para que quem está vindo pela primeira vez, né, participando dessa palestra nossa online, que a gente já faz há algum tempo, saiba exatamente do que se trata. Enfim, nós temos aí uma empresa, né, o Instituto Ricardo Melo. Nossa empresa já tem quase 20 anos de mercado brasileiro. A gente tem uma atuação internacional, eu sou escritor, para implantar que os investidores têm para fazer com que o dinheiro pingue na sua conta, pingue no teu bolso, mesmo quando você não está trabalhando. Bom, ele está falando ali de finanças, mas já é uma coisa bem mais avançada do que o que eu tenho para apresentar no meu diário. Meu diário é a base das finanças. O Falando de Finanças, ele é como começar, ele é o início de todo um processo. Eu quero pegar algo aqui, só um instantinho. Eu vou pegar aqui o que eu chamaria de o começo de tudo. Eu estou na minha segunda fase de guardar moedas e tudo começou guardando moedas. Em 2012, eu era um falido, endividado e perdido nas finanças e nos assuntos de dinheiro, como muita gente. Eu só estou dando meu testemunho para poder entender como eu comecei esse processo de resultado financeiro e de finanças. E eu cheguei num patamar visionário em 2012 de que ou eu faria alguma coisa para minha vida ou eu estava ferrado para o resto da vida. Porque hoje em dia o mercado fala muito sobre aposentadoria. Você se aposentar e não depender do governo, do INSS, que hoje para poder se aposentar é muito delicado e complicado. Você está quase morrendo lá nos seus 65, 70 anos e vai lutar para poder receber aposentadoria e muitas das vezes não se aposenta. Eles criam inúmeras leis que impedem o aposentado ou a pessoa de idade
de receber a aposentadoria e acaba complicando muito a vida de muita gente. Muita gente sofre sem dinheiro porque chega na sua velhice, na sua idade de maior sabedoria, porque idade... Não, eu estou falando de velhice, mas velhice do corpo, porque a mente está ali a 1000 por hora, né? São muitas experiências, idade é experiência, eu falo muito sobre isso com a minha filha. E muita gente sofre porque na sua vida jovem, jovial, juvenil, na sua juventude não se preparou para o futuro. Então é importante se preparar para o futuro. Ontem eu dei as dicas básicas no diário falando que você precisa ler bastante e precisa entender muito bem, buscar conceitos a respeito de finanças e estudar pessoas que já são do ramo, que isso facilita bastante. Inclusive comentei a respeito da Bíblia do dinheiro, ou da Bíblia das finanças, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro Pai Rico, Pai Pobre foi lançado por Robert Kiyosaki, se eu não me engano, em 1998, se tornou um best-seller. Hoje é um livro lido por milhões de pessoas no mundo inteiro, e eu tenho o áudio dele também, do Pai Rico e Pai Pobre, e esse áudio sempre que eu posso, eu faço questão de passar para pessoas certas. Por que pessoas certas? Porque nem todo mundo vai dar valor. Muita gente vai ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro porque não está afim. Não é todo mundo que... Tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala: não dê pérola aos porcos. Dar pérola aos porcos é comentar coisas de conhecimento com quem não tem conhecimento nenhum e nem tem interesse, porque tem gente que não tem conhecimento, mas busca pelo menos interesse. Mas algumas outras pessoas não têm interesse em aprender nada, querem que o mundo acabe em algodão doce para que elas possam morrer meladas. E o Pai Rico, Pai Pobre, tá aqui, ó, de Robert Kiyosaki, é um sucesso. Capítulo 1. Tive 2 pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha um PhD e fizeram um curso universitário de graduação com duração de 4 anos em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago, para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o 2º grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Vou dar uma pausa aqui. Ele conta que teve 2 pais. Para quem não ouviu o áudio ou não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele teve o pai dele, que foi professor, que era referência de pobreza, porque sempre lutou por segurança. O que é segurança? No mundo dos investimentos fala-se muito sobre isso, sobre riscos. Tudo na vida é risco. Eu estou num apartamento em que é arriscado cair e morrer todo mundo, em que é arriscado passar um avião e bater e morrer todo mundo, em que é arriscado entrar bandidos e assaltar todo mundo. Numa vida em que você sai, é arriscado bater o carro, ser assaltado, enfim. Corremos riscos 24 horas por dia. Corre-se o risco de eu estar aqui falando, dá um ataque e você cai e morre. São riscos naturais da vida, inerentes ao ser humano. E muita gente não quer correr risco. Muita gente quer ser acomodada. O que é o comodismo? Tô bem, tô confortável. Aí de repente embaixo do banco tem um alfinete que está espinetando, você, opa, não está tão confortável assim, deixa eu ver. Algo começa a incomodar. E as pessoas não querem ser incomodadas, elas não querem correr risco. Eu vou correr o risco de perder meu dinheiro, que eu trabalhei a vida toda? Não. E quem pensa de maneira conservadora, pouco prospera. Guarda o que eu disse. Quem pensa em conservar, pouco prosperará. A Bíblia é fantástica. A Bíblia, eu sou fã da Bíblia, embora eu não seja religioso, mas eu admiro muito a Bíblia. Leio algumas coisas que tem lá de esclarecimento, são fantásticas. Por exemplo, tem uma passagem da própria Bíblia que fala que o cidadão ele veio e deu talentos para alguns. Talentos eram moedas. Para um ele deu 10, para outro ele deu 2, para outro ele deu 3, para outro ele deu 5. O que tinha 10 ele foi lá, negociou e conseguiu 20.
o outro que tinha 5 guardou, e o outro que tinha 2 perdeu. É mais ou menos isso. E depois, quando volta, o cara que deu as moedas voltou para perguntar: e aí, as moedas? O que você fez? Uma passagem, eu vou até... Dá licença. Vou até ver se eu consigo achar. Cara, esse meu diário vai ficar muito bom. Tô acreditando nesse meu diário muito positivamente sobre finanças, porque tudo se remete a tudo, né, cara? Deixa eu ser mais específico, né? O tudo se remete a tudo. Tudo está interligado. Eu quero ver se eu acho a parte dos talentos. Para poder te mostrar. Enquanto eu estou procurando aqui, para a gente não perder o fio da meada, às vezes as pessoas elas têm a visão conservadora da vida. O que é a visão conservadora? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha o que aconteceu com o conservador. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa, aqui eu não estou para pregar evangelho, tá? Não estou aqui pagando de pastor, não. Estou aqui para falar sobre finanças, sobre dinheiro. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao redor dele. De sorte, ele entrou num barco, se sentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Vindo o sol, queimou e secou. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos o sufocaram. E outra caiu em terra boa e deu fruto. Não é essa parábola que eu queria, não. Deixa eu ver se é essa daqui. Aqui ele tá. Aqui, essa primeira parábola que eu li refere-se àqueles que realmente não querem entender de finanças, que às vezes está com a vida financeira ruim, mas não quer ler um livro, não quer ver o jornal, às vezes está vendo uma novela, ouvindo uma música. E quando passa alguma coisa de finança, o cara desliga porque ele não tem interesse. Então, se você não tem interesse na sua vida financeira, automaticamente sua vida financeira vai pouco importar para você e pouco você vai prosperar. E quando eu falo de pérola aos porcos, que também está na Bíblia, né? Não dei pérola aos porcos, é essa coisa da semeadura. Você fala, o meu diário está aí com um monte. Se pegar meu diário desde as primeiras gravações até hoje, eu tenho pouquíssimos acessos. Você pega aí um canal de comédia, ele bomba, as pessoas divulgam, publicam. Porque as pessoas, a grande população, a grande massa, não quer de fato buscar o que é interessante, o que é importante para a vida delas. Elas querem curtir a vida e que dane-se o mundo, né? Eu estou tentando achar a parábola que ele fala do cara que planta. Será que é essa aqui? Semelhante a um homem trabalhador ajudando trabalhadores, saiu outra vez, saindo de um décimo. É esse daqui, ó. É isso aqui, ó. Mateus 20. Mateus 20. A parábola dos trabalhadores. Mateus 20. Diz assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para pagar os seus trabalhadores.
Ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Saindo perto da terceira hora, viu outro que estava ocioso na praça, disse: vem trabalhar comigo. E pagou para esse também. Aí saiu o outro, fez o mesmo. Escolheu várias pessoas para trabalhar. Aí disseram: por que ninguém nos assalariou? Diz-lhe: ide-vos também para a vinha e recebeis o que for justo. E aproximando da noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, o que eles fizeram. Chegando aos que tinham ido perto da 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, do modo que receberam Caramba, tá meio estranho isso aqui, mas diz assim, esses trabalharam mais e você os igualou com a gente, mas respondeu, disse a cada um: não te faço agravo, ajusta comigo um dinheiro, tomo o que é teu, retiro o que eu quero. Vou fazer o que quiser que é meu. Assim, derradeiros são primeiros. Também não é essa parte. Não é essa parte também. Caramba. Nenhum dos dois que eu li. Não é nenhum dos que eu li. Achei! Mateus 25, capítulo 25, versículo 14. Agora eu acho que é esse. Porra! Porque isto é também como um homem que partiu para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. É isso aí, ó. É a parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, ao outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Tendo ele partido, os que receberam 5 talentos negociou e ganhou outros 5, ficou com 10. Da mesma sorte, o que recebeu 2, recebeu 2. O que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro. Muito tempo depois ele voltou, daquele servo fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5, trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, aqui outros 5 que eu consegui. O outro disse: muito bom, parabéns. Chegando também o que tinha recebido 2, disse: olha, o senhor me deu 2, eu consegui mais 2, parabéns. Chegando também o que recebera 1, disse: Senhor, como eu te conheço, é que é um homem duro e tal, fiquei com medo e escondi na terra o teu talento. E ele disse: olha, você é negligente. Devia ter dado dinheiro aos banqueiros. Quando viesse, saberia que eu queria os juros. Tirarei, pois, o talento e darei ao que tem 10. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, que em abundância, ao que não tiver, até o que não tem lhe será tirado. É isso mesmo. Mateus, a parábola dos talentos. Deixando um pouco aqui a Bíblia de lado. O que é importante para crescer financeiramente? Você entender a parábola dos talentos. Deus te deu um talento. Qual é o teu talento? Trabalhar. Professor, encanador, pedreiro, locutor, advogado, dentista, médico, cirurgião, enfim, mecânico. Você tem uma profissão, um talento que Deus te deu. Você usa essa profissão para sustentar a tua família. Quando você não tem administração financeira, é como você receber esse talento que você tem e não fazer uso dele. Ou seja, você ganha dinheiro com isso, só que o dinheiro não é suficiente. Para isso, você precisa mudar o seu conceito, buscar informações a respeito de dinheiro, como eu falei ontem, inclusive citei algumas pessoas. E aí, eu quero falar sobre 2012. Em 2012 eu cheguei num patamar em que eu estava sem dinheiro, trabalhando bastante, já no grupo Pão de Açúcar, porém o que eu recebia era muito, mas não dava para pagar as próprias contas. E eu tive que mudar o meu conceito
meu mindset, a maneira como eu pensava para que eu pudesse prosperar. Foi quando eu li em um livro que comece com pouco. Se você tem pouco, comece com pouco. Se você tem R$5, comece com R$1. Gaste 4 e guarde 1. Se você tem 10, gaste 8 e guarde 2. Se você tem 20, gaste 18 e guarde 15 e guarde 5. Se você tem 50, gaste 40 e guarde 10. Se você tem 100, gaste 80 e guarde 20. Então, eu li sobre isso e comecei a guardar. Esse dinheiro aqui, ó. Não dá pra mostrar aqui, não tem moeda pra caramba. Isso aqui eu acho que tem cerca de um mês e meio, que eu venho guardando essas moedas aqui, ó. Por quê? Olha isso. 1 mês e meio guardando essas moedas. Quando eu comecei com o conceito de guardar dinheiro, quando eu comecei a guardar dinheiro, eu não tinha uma moeda. Não tinha nem, estava endividado. Eu comecei. Tem gente que começa do zero, né? Eu estava abaixo do zero, aqui é o zero. Eu estava abaixo, devendo Deus e o mundo. Comecei a entender o conceito de finanças, paguei as minhas dívidas em 2013, desculpa, eu zerei minhas contas. Em 2012, que eu comecei a entender conceito de dinheiro, eu comecei a pagar todo mundo que eu devia. Em 2013, eu entrei no nível de não ter dinheiro, mas também não dever ninguém. Aí em 2014, eu comecei a juntar. E hoje, em 2017, eu já tenho poucos investimentos, mas tenho. Um deles é o meu apartamento na cidade de São Paulo, que é considerado um investimento. Eu comprei para investir. E aí eu tenho os investimentos do Tesouro Direto, que é renda fixa, que eu vou explicar sobre isso provavelmente nos próximos diários. Mas o que eu estou passando é justamente isso, ó. O conceito de se guardar. Cada moeda aqui, ó, foi troco. Dinheiro de troco que eu recebi, que eu poderia ter comprado bala. Eu poderia ter... feito várias coisas, mas eu guardo. Passa com o carro no pedágio, eles dão troco de moeda. Guarda. Faz alguma compra em dinheiro, sobra moeda. Guarda, você vai guardando. Eu não fiz a conta ainda de quanto tem aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho uma viagem marcada para Salvador. E de Salvador eu volto para São Paulo. Depois eu vou para Curitiba, Goiânia e Brasília. Na volta do Rio de Janeiro eu vou parar para fazer a contagem das moedas. Vou gravar um vídeo fazendo isso, contando as moedas. Vou trocar essas moedas por dinheiro, notas. Vou fazer o depósito dessa nota na minha conta e vou fazer uma transferência desse dinheiro para a Ex-Invest, que é a corretora que hoje eu utilizo. Estou fazendo propaganda da Ex-Invest porque até existem outras. Mas é a empresa que eu utilizo, a corretora, para poder fazer os investimentos de renda fixa. E esse dinheiro aqui, ó, que é a moeda, dinheiro de troco, vai começar a ter lucratividade e rentabilidade. Por quê? Porque é um dinheiro de sobra que vai ficar lá rendendo até um dia eu resolver utilizá-lo. É assim que funciona. Dinheiro é para guardar, não é para gastar. Ontem eu falei sobre a primeira regra. Gaste menos, que é a regra básica, menos do que se ganha. E a segunda regra para se prosperar, além de gastar menos do que se ganha, é você saber comprar barato e vender caro. Deixa aqui, depois eu guardo. Você compra barato e vende caro. É um dos segredos. Eu estou trabalhando com uma empresa chamada Taíbe. É uma empresa de molhos. Eu entrei como gestor de marketing lá dessa empresa. A Taíbe hoje, ela detém 1% da fatia do mercado em molhos no Rio de Janeiro. 1% é pouca coisa, no Rio de Janeiro. Ela não atua em outros estados, já atuou antigamente, hoje não mais. O único estado que ela atua é Rio de Janeiro. Eu estou com um projeto de poder trabalhar, são 11 molhos,
além de vinagre, trabalhar essa empresa a nível nacional, em todo o Brasil. Estou já desenvolvendo uma estratégia, uma ideia para que isso aconteça. Por que eu estou apresentando isso em finanças? Porque quando você tem um planejamento, quando você tem uma meta, quando você tem um foco, quando você tem, a princípio, objetivos, fica muito mais fácil você alcançar o sucesso financeiro. Para finalizar o diário de hoje, do dia 28, eu quero indicar um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Para quem acompanha o meu diário, eu indiquei ele em cerca de 3 vídeos passados, do mês passado, ou nesse mês, algum dia eu fiz a indicação dele. Por quê? Eu não consigo mudar a minha vida financeira se eu não mudar o meu conceito, não só a respeito de dinheiro, mas a respeito da vida. Mesmo diante de grandes tempestades, é preciso manter a calmaria. Jesus um dia foi chamado no barco porque os discípulos estavam desesperados, que eles estavam enfrentando uma tempestade e o barco iria virar, iriam morrer todos. E Jesus estava dormindo tranquilamente. Quando os discípulos acordaram, Jesus apenas mandou que parasse o mar, parou aquela tempestade, e falou que eles tinham pouca fé. Às vezes é preciso ter fé e acreditar. Muitos empresários passam por muitas dificuldades. Eu passo por muitas situações difíceis, muitas barreiras, muitos obstáculos. Afinal, são 10 lutando contra para que você fracasse e 1 ou 2 lutando a favor para que você vença. Um é sua mãe e o outro provavelmente talvez seja o seu melhor amigo. Eu já tive grandes amigos que hoje são meus inimigos, que ao invés de lutar ao meu lado para juntos conquistarmos, ter a visão empreendedora, lutam pela minha destruição. Mas isso faz parte do ser humano. O ser humano tem isso dentro dele, que você não pode desistir, que você não pode olhar para trás. O derrotado não é aquele que perde, é aquele que desiste. Então nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus objetivos, nunca desista das suas metas, nunca desiste de estudar. Estude finanças. Tá aí as dicas que eu deixei desde o diário de ontem, do dia 27. A primeira delas é procurar canais, livros, vídeos interessantes sobre finanças. O segundo eu dei aqui hoje, a Bíblia da Vida Financeira, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ontem eu falei sobre a Napoleão Hill, o livro Quem Pensa Enriquece. Comece por livros e comece guardando parte do teu salário, como eu comecei com as minhas moedas, que se transformaram em muitas moedas. Eu cheguei a economizar R$1.000 em moedas e depois trocá-las, e esse dinheiro está investido hoje no Tesouro Direto. Vou falar sobre isso, talvez, quem sabe, no próximo diário de amanhã ou da semana que vem. O importante é que tem que ser criado o conceito de riqueza dentro de você. Tem muitos maus hábitos que as pessoas têm, o ser humano tem, que é aquela coisa que vem de família. Tipo, meu filho, dinheiro não dá em árvore. Meu filho, você pensa que dinheiro é fácil? Segunda-feira é dia de luta, labuta. Isso vai sendo armazenado na nossa memória. A gente vai pensando que a vida é difícil, que o dinheiro não vem, que as coisas são ruins. Claro que existem crises. Só que a crise, ela faz com que o dinheiro saia da mão de muitos e vá para a mão de poucos. O que você precisa é se posicionar para ser um desses poucos a receber dinheiro, mesmo em meio à crise. É o teu posicionamento, aonde você se encontra no patamar financeiro, aonde encontra-se a sua vida financeira hoje, no sentido daquilo que você deseja, almeja e planejamento. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, no vídeo de amanhã, do dia 29. Planejamento é essencial. No diário de amanhã eu vou comentar sobre isso, sobre como se planejar, como prever o futuro, homens de futuro. Eu vou comentar pessoas que visavam lá na frente e com isso conseguiram ter bons resultados financeiros em sua vida e se tornarem referências para o mundo hoje. Um deles foi Steve Jobs, foi um cara dono da Apple, fantástico. Por exemplo, eu tenho reunião, estava anotando aqui, tenho reunião em Brasília. No dia 14/6 eu tenho reunião em Goiânia e no dia 15 é feriado, no dia 16 eu tenho reunião em Brasília. Estou falando daqui, nós estamos em maio, dia 29 hoje. Estou falando do dia 14, daqui 15 dias. Então, pessoas do futuro pensam no futuro, programam-se no futuro e planejam-se. Planejamento é a palavra de ordem que nós vamos falar no diário de amanhã,
sobre finanças. Obrigado por acompanhar o meu diário. Espero você amanhã.